assunto do tabernáculo de Moisés, né, fazendo uma rápida introdução. O tabernáculo ele fala sobre o lugar da habitação de Deus, da maneira como Deus estabeleceu para habitar no meio do seu povo, em meio ao deserto, enquanto o povo estava peregrinando ali, né, entre Egito e a Terra Prometida. Então, quando nós falamos sobre o tabernáculo de Moisés, nós estamos falando sobre algo que Deus estabeleceu na terra, mas que biblicamente a gente vai entender que isso foi baseado, né, num modelo celestial, num padrão celestial. Então, sempre que a gente fala do tabernáculo de Moisés, é necessário entender que a palavra de Deus ela tem duas vertentes. A Bíblia toda, ela tem uma linha das Escrituras, né, onde tudo é bastante assim alegórico, espiritual, e também tem uma outra linha onde tudo é literal. Então a gente tem a parte literal ligada sempre a uma parte espiritual, né, a uma simbologia, a uma alegoria que vai fazer apontamento para o reino de Deus, no espiritual. Então tudo que há no natural está ligado no espiritual. Na verdade, tudo que existe no natural é um reflexo daquilo que já existia no espiritual. E o tabernáculo não é diferente disso. Quando a gente fala, né, sobre o tabernáculo de Moisés, esse lugar onde Deus estabeleceu para habitar no meio do povo, literalmente, né, Deus sempre quis, é o desejo do coração de Deus, e nós falamos sobre isso quando tratamos do alvo, porque nós temos um alvo, enquanto cristãos, que é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. E o Pai, ele tem um outro alvo do lado dele, que é formar uma família de muitos filhos, né, semelhantes a Jesus, que o honrem, que o adorem, que sejam fiéis, leais, tementes a Ele, que glorifiquem a Ele em tudo que pensa, faz, fala, né? Então, na verdade, o plano aí perfeito de Deus, ele é finalizado, no final da história toda, num povo perfeito, um povo aprimorado que se tornou mais e mais parecido com Cristo. E dentro desse modelo que Deus estabeleceu, que é um padrão já celestial, ele traz a terra então e entrega a Moisés e ao povo parte desse modelo. Então ele vai pegar aí uma estrutura que já existe no reino de Deus e ele traz a terra para que o povo, né, nós e aquele povo, pudéssemos ter uma compreensão de como as coisas acontecem. Então quando a gente estuda o tabernáculo vai nos ensinar várias coisas. Primeiro, o padrão celestial de aproximação, de se aproximar de Deus, como se aproximar de Deus, né? O que é necessário para nós realmente nos achegarmos a Ele, termos esse encontro, esse contato verdadeiro aí. E o tabernáculo ele nos dá um alinhamento, né? Ele nos ajuda aí a mudar a nossa compreensão, o nosso entendimento. Porque tudo no tabernáculo, a gente vai ver aqui algumas partes literal, né? O natural, que Deus estabelece, mas todas elas ligadas a uma revelação maior acerca do mundo espiritual e do próprio Deus, Pai. Então o tabernáculo ele dá essa linha de compreensão maior para nós entendermos a nossa posição diante de Deus, a posição dele, né, quando olha para cada um de nós, e a gente vai tratar, né, detalhadamente de cada etapa dessa estrutura chamada tabernáculo. Então eu queria começar aqui, lá em Êxodo 25, né, um texto de introdução. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou estiver anotando, né, marca aí Êxodo 25, do 1 ao 8. Pega a tua água, o chá, o café e vamos junto. Então, Êxodo de 25, né, do 1 ao 8, Deus está entregando um modelo celestial, um padrão celestial a Moisés, para Moisés produzir isso, né, junto com seus ajudadores ali, os ajudantes que Deus levanta, e criar na terra, recriar na terra, esse padrão que já é um padrão existente no reino. E o texto, a partir do verso 1, se você estiver marcando ou acompanhando, ele diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata, cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tingidas de vermelho, e peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral do sacerdote. E no 8,
ele diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então já disse isso anteriormente, o projeto do coração de Deus, desde sempre e até o fim, né, e vai se cumprir no fim, é habitar no meio da sua criação, habitar no meio do seu povo, mas não de um povo imperfeito que existiu, que existe na terra, mas sim de um povo aperfeiçoado com base num modelo de perfeição que é Jesus Cristo. Então Deus dá uma direção, né? Perdão, ainda estou com aquele probleminha na garganta, assim, tá pegando um pouquinho, mas dá para falar. Então, olha só, Deus ele estabelece, ele diz: Moisés, vai no meio do povo, pede uma oferta alçada. O que é oferta alçada? É uma oferta que é pedida, ela não é voluntária, né? Ela é levantada através do sacerdote para uma finalidade. E ali Deus fala: Moisés, vai lá, fala para o povo, para eles juntarem, né, do ouro, da prata, do bronze, do cobre, dos pelos, dos tecidos, de todos os materiais, né, necessários para a produção de uma habitação para mim. E aí vale lembrar que quando o povo sai do Egito, eles saem levando os despojos, né? Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, quando eles saem ali, eles saem levando ouro, prata, levando riquezas, pedras preciosas, né? Todo tipo de especiarias. Então eles saem do Egito despojando a terra do Egito. Quando chega no meio do deserto, até porque Deus já tinha propósito de usar esses materiais, né? Então Deus fala assim: agora eu vou requerer do povo, através de Moisés, todos esses materiais de valor para poder desenvolver aqui uma habitação no meio de todos vocês, no meio do povo. E está no meio, né, desse povo, no caso lá, e nosso também, porque hoje a gente vai entendendo aqui na trajetória, e talvez alguns já tenham compreendido, que no primeiro momento Deus tenta estabelecer habitação no meio da sua criação no jardim, mas o plano vai por água abaixo. Depois Deus estabelece então um plano através de fazer, né, essa habitação no meio do seu povo no deserto. Acaba também, depois de um tempo, eles retirando essa estratégia. Depois vem o templo, o primeiro, o segundo templo. E enfim, lá em Apocalipse a gente vai ver a Nova Jerusalém, o lugar de habitação, né, onde Deus finalmente vai poder habitar com todos os seus já aperfeiçoados, de acordo com o alvo que é Jesus Cristo, baseados no modelo de padrão perfeito que eu citei aqui. Então aqui a gente tem algo que Deus reclamou do povo, né? Pediu uma oferta alçada, entregou isso daí, tudo isso foi entregue para Moisés, e Deus agora levanta homens com a habilidade de criar essa estrutura, todos os objetos, todos os acessórios, e tudo isso tem uma simbologia espiritual maior que nós vamos começar a compreender a partir de agora. Eu quero incentivar todos não perder nem um dia dessa série do tabernáculo. Ela é muito importante, ela muda o conceito completamente, o conceito em relação à nossa religiosidade, ao entendimento, ao conhecimento de Deus, e a gente começa a aprender que a gente não pode se achegar, não consegue se achegar a Deus de qualquer maneira. Então o tabernáculo ele é uma grande lição que eu acredito que todo cristão deveria conhecer, e infelizmente a gente sabe, eu conheço, né, pessoas aí que tem 30, 40 anos de evangelho e não teve essa luz aqui para clarear aí o entendimento e a compreensão. Então vamos lá. Deus reclama, lhe pede, né, essa oferta do povo, entrega para Moisés, levanta pessoas então para começar a produção dessa estrutura chamada tabernáculo. O tabernáculo, eu tenho aí um mapa da estrutura dele, vista aérea, né? E a gente vai ver, até quero incentivar vocês, do capítulo 25 de Êxodo até o 40, a Bíblia vai falar sobre esse assunto, o tabernáculo. A gente, lógico, não vai ler todos esses capítulos aqui online, mas se você tiver essa disposição, e eu quero te incentivar, do capítulo 25 ao capítulo 40 de Êxodo, fazer uma leitura completa ali a respeito do tabernáculo, para quando vier para a IFB aqui, né, você já venha com um apanhado assim geral de como aconteceu, de como foi feito, de tudo que se fazia na estrutura do tabernáculo. Então a gente vai pegar alguns assuntos, tá? Mais especificamente do capítulo 25 ao 27, esses 3 capítulos, 25, 26 e 27, vai falar a respeito da produção de cada peça. Então Deus, ele revela, ele mostra a Moisés cada peça, né? A gente sabe que Moisés passou muito tempo com Deus, passou lá em uma certa ocasião 40 dias no monte, né, face a face com Deus ali,
aprendendo do Senhor, e ali Deus foi revelando, foi mostrando para Moisés essa estrutura, cada utensílio, cada móvel, como deveria ser feito. A gente vai ver que algumas coisas eram feitas de madeira, outras de ouro, outras de bronze, prata. Todos esses materiais foram usados, e em alguns casos foram usados mais de um material na produção da mesma coisa. Tudo isso tem uma simbologia, um sentido que a gente vai desenvolver ao longo dos encontros aqui. E eu acredito que o tabernáculo ele é um assunto que a gente poderia passar um ano inteiro, 52 aulas, 52 encontros, falando só sobre o tabernáculo, e teria muito ainda para falar. Então aqui, na verdade, eu vou passar o conceito até um pouco superficial, mas dentro dos encontros, eu acredito que aí uns 6 encontros, aí umas 6 semanas a gente fica no tabernáculo para compreender tudo. Amém? Mas vocês vão ver que super vale a pena. E lembrando também que qualquer dúvida aí pode chamar, que a gente vai tirando as dúvidas. Então, do capítulo 25 ao 27, Deus está direcionando Moisés sobre o que deveria ser feito e como deveria ser feito cada coisa. Deus levanta homens para auxiliar Moisés nessa produção e dá uma sabedoria maior, um conhecimento, uma habilidade maior, para que esses homens pudessem, no meio do deserto, manusear madeira extremamente dura, né? Ou fundir ouro, fundir prata, fazer utensílios, fazer objetos. Então ele levanta numa capacidade maior alguns homens ali para auxiliar. A gente vai ver tudo isso. Então vamos entender um pouco sobre essa questão do tabernáculo. Hoje é mais introdutório, né? Depois a gente vai pegar parte por parte. A questão do assunto do tabernáculo, ele acontece aí, historicamente 1450 anos antes de Cristo. Então, antes da vinda do Senhor, quando o povo ainda estava no meio do deserto, Deus levanta essa estrutura, entrega, né? Revela a Moisés essa estrutura celestial para ser estabelecida na terra. Com um único objetivo: Deus queria, naquele momento, continua querendo, habitar no meio do seu povo. O tabernáculo, ele tinha algumas propriedades, algumas características. Então, primeiro, ele devia ser móvel, né? Por quê? Só para lembrar, o povo estava em marcha no meio do deserto e havia ali, né, a nuvem e a coluna de fogo que conduzia o povo dia e noite, afastando as feras, os animais, né, selváticos, protegendo eles de certa maneira, mas a presença de Deus na forma de uma nuvem, né, durante o dia, ou de uma coluna de fogo durante a noite, conduzia o povo. E quando essa nuvem ou essa coluna de fogo, né, ela parava num lugar, o povo entendia que ali era para montar o acampamento. As tribos, elas armavam tendas, né, faziam ali o acampamento por tribo, cada uma na sua localização. A gente vai ver isso também, que Deus, ele posiciona cada tribo, né, uma no nascer do sol, outra no pôr do sol, outra à direita da tenda. Ele vai ter aí posições específicas para as tribos, e no centro, no meio do povo, exatamente no meio do povo, então era levantado o tabernáculo, um templo, um santuário dedicado, né, a buscar a Deus e a oferecer ao Senhor ofertas, sacrifícios e holocaustos, conforme a época da lei estabelecia. Então essa nuvem aí, ou coluna de fogo, ela era móvel, ela se movimentava. Quando ela estava em movimento, o povo marchava seguindo esse sinal. Quando parava, eles montavam as tendas, montavam o tabernáculo, e a presença de Deus, não apenas a glória, mas a presença de Deus descia no meio deles, sobre o tabernáculo. O tabernáculo era montado, e essa coluna de fogo ou nuvem de fumaça, né, dependendo do horário do dia e da noite, ela se posicionava sobre o tabernáculo, indicando que Deus estava presente ali, no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo. Então, essa estrutura toda que a gente está vendo aqui, né, via aérea aqui no mapa aqui, é uma estrutura móvel, de fácil, com uma certa facilidade de ser desmontada, de ser transportada. Então a gente vai ver que a igreja, vamos dizer assim, seria a primeira ideia de igreja, né, de local para buscar a presença de Deus, bem primitiva, mas assim, móvel, tá? Não como hoje. Ela se locomovia à medida que o povo ia marchando. Outra característica, né, não poderia ser montado em qualquer lugar. Então tinha que ser montado no local central entre as tribos, no meio das tribos. E também a gente vai ver que existe toda uma disposição. A porta, a entrada do tabernáculo sempre virado numa direção específica, né, a parte traseira também sempre assim direcionado. E aí até já vou adiantar uma parte que é interessante, né, que ele está dizendo aqui, que é o seguinte, ó, a porta sempre oriental, né, a porta sempre voltada para o oriente, o acesso, a entrada do tabernáculo sempre voltado para o oriente, o que significa que o tabernáculo sempre estaria de costas para o Egito. Lembrando aí que o Egito, né,
a gente está falando aqui de os dois sentidos bíblicos que sempre acontece, que é o literal e o espiritual. O Egito, ele é comparado, né, na teologia, ele é comparado ao mundo. Então, tudo que acontecia no Egito, as prisões do Egito, né, o cárcere do Egito, ele é comparado ao mundo. Todas as prisões que o mundo coloca, todos os enganos, as mentiras, a escravidão, pelo pecado. Então, o tabernáculo sempre de costas para o Egito, ou seja, sempre de costas para o mundo, né? E a gente também vai entender que Cristo, ele é o tabernáculo de Deus. Que esse projeto, esse modelo que Deus estabelece, entrega para Moisés construir no meio do povo, como um lugar de adoração, um lugar de ofertas, né, de busca ali. Esse lugar que foi construído no meio do deserto, ele faz um apontamento para o Cristo que viria. Porque tudo que tem aqui, Jesus viveu, e a gente vai ver que Jesus está representado em cada pedacinho, em cada parte desse tabernáculo, dessa estrutura. Então eu quero que você observe essa imagem aí um pouquinho, né? Não sei se dá para acompanhar, porque está um pouquinho reduzida aí, pelo menos aqui para mim está pequenininho, mas dá para entender. Então, de baixo para cima, nessa imagem aí do slide, a gente tem embaixo a entrada, o acesso, virado para o lado oriental, né? Portão de acesso, aonde a gente vai estudar esse portão aí, toda a simbologia dele, essa entrada, as cortinas, né? Em volta do tabernáculo, uma cerca de linho branco, fechando, né, completamente o acesso, com uma certa altura também, para que não pudesse o povo do lado de fora olhar o que acontecia do lado de dentro. Logo em seguida, aí, subindo, né, na imagem, você passa pela entrada, você tem um objeto aí, na cor, lembrando, né, o amarelo, lembrando um pouco aí cor de madeira, né, cor de ouro, mas na verdade é madeira, aonde nós temos o altar de sacrifício. Nós vamos estudar também toda a simbologia do altar de sacrifício. Na sequência a gente tem a bacia, o lavatório, onde os sacerdotes que assistiam dentro desse lugar, levantados por Deus também através de Moisés, eles faziam ali a purificação, né, das mãos, dos pés, se lavavam, tiravam ali também o excesso do sangue, porque eles passavam o dia inteiro praticamente sacrificando animais. Então ali era um lugar de limpeza, um lugar de purificação, e essa água constantemente trocada, para que sempre que eles fossem entrar na tenda, que é essa parte logo acima aí, né, todo esse retângulo aí que está, um retângulo em pé, ele é a tenda, chamada tenda da congregação, e dividida, né, onde ela é dividida em dois ambientes. No primeiro ambiente, a gente vai estudar tudo isso, tá? Isso aqui é só uma introdução, então não se preocupe. Tem muito detalhe aí, é muito rico em detalhes. No primeiro ambiente, a gente tem ali a mesa com os pães da proposição, o candelabro, o menorá, que eu até usei aqui para explicar os dons espirituais, a gente vai voltar a falar dele numa profundidade maior. Logo à frente, a gente tem o altar de incenso, né, ou o incensário. E aí vem um véu, uma cortina, né, com desenhos de querubins ali, separando esse primeiro ambiente chamado lugar santo do ambiente mais ao fundo chamado Santo dos Santos ou lugar santíssimo, né? Então quando a gente louva e canta aquela música lá do Santo dos Santos, a fumaça te esconde, né? A gente está se referindo a esse lugar, ao lugar da presença de Deus, onde ficava ali a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, alguns objetos que a gente vai estudar também. E a presença de Deus sobre a tampa, né, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, ali representado dois anjos, né, virados um para o outro. Naquele meio, ali, naquele átrio, a presença de Deus estava ali real. Né, e nenhum homem podia entrar nesse lugar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez no ano, e mesmo assim debaixo de toda uma preparação. E quando ele entrava lá, se ele falhasse em uma coisa sequer, se houvesse pecado, se houvesse qualquer erro na maneira dele conduzir, né, o cerimonial que era feito ali dentro anualmente, ele era passível de morte. Então ele morria ali diante da santidade, da glória, da presença do Deus vivo, né? E a gente vai estudar com detalhes isso daí para não tomar muito tempo hoje. Mas o que eu quero que você entenda? A estrutura básica, tá? Ela tem essa formação, um pátio aberto, tudo cercado por cerca de tecido, linho branco puro, finíssimo. Do lado exterior a gente tem então o altar de sacrifício aí embaixo e o lavatório. E dentro da tenda a gente tem outros objetos, e os sacerdotes trabalhavam aí todos os dias, oficiando da maneira como Deus estabeleceu. Quero aqui ainda fazer a leitura de dois textos que estão marcados aí, se você estiver marcando, né?
ou tiver com a Bíblia aí, quiser abrir junto, o primeiro está em Ezequiel 37, 27. E o segundo daqui a pouco a gente vai ler também, que está lá em Apocalipse. Então olha só, Ezequiel, no 37, 27, diz assim: e o meu tabernáculo estará com eles, com o meu povo. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que a gente precisa entender desse texto? O profeta Ezequiel está fazendo uma declaração aqui da parte de Deus, e ele está profetizando que o tabernáculo de Deus estaria no meio do seu povo. Aqui, Ezequiel, ele não está falando desse tabernáculo aqui no meio do deserto. Ezequiel está apontando para a mesma coisa que esse tabernáculo no meio do deserto estava apontando, que é para o Cristo que viria, o tabernáculo de Deus tabernaculando, ou seja, de maneira móvel, né? Se movendo, se movimentando no meio do seu povo, porque Jesus veio para Israel, veio para o povo judeu inicialmente. E ali, o tabernáculo de Moisés faz esse apontamento para o Cristo que viria, o tabernáculo de Deus, e Ezequiel já profetizava, né? Centenas de anos antes da vinda de Jesus, ele profetizava. Deus vai dizendo, o meu tabernáculo, ele vai estar no meio do meu povo. Então tudo fazia um apontamento profético para a vinda de Cristo. E ele se fez homem, mas cheio da presença de Deus. A presença de Deus estava dentro dele, e ele se moveu no meio do seu povo, fazendo tudo o que fez, né? Os milagres, as maravilhas, os sinais, os prodígios, estabelecendo o reino na terra, tabernaculando com os homens. Então, esse primeiro texto ele já vai dando uma ligação, né? Sobre o tabernáculo de Moisés com o tabernáculo homem, Jesus, na terra, que também está ligado a um outro tabernáculo que a gente ainda vai ver, que é o tabernáculo celestial, onde Cristo está nesse momento. E lá ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, diante da presença do Pai, até hoje. Ele é o nosso advogado, né? Cada vez que Deus olha para nós e dá uma vontadinha de fulminar, é Jesus que está lá intercedendo por nós. Nosso advogado fiel. E aí, para completar esse slide, né? Um outro texto que está em Apocalipse 21:3, se estiver marcando aí também. É sempre bom, tá, gente? Marcar os textos, ler, grifar na sua Bíblia, na sua Bíblia porque isso daí é muito útil. A gente vai, volta e meia vai estar falando disso, e sempre que você folhear naquela página, você vai ler de novo ali onde você grifou, e vai reforçando isso na tua mente, na tua memória, no teu coração, e você vai conseguir lembrar mais facilmente cada vez que você lembrar do assunto estudado, cada vez que você lê o versículo. Apocalipse 21:3 diz assim também: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então note que nós estamos falando de 3 momentos onde o tabernáculo aparece. O primeiro momento, que nós vamos entrar com mais detalhes aqui nesse estudo, trata do modelo do tabernáculo lá no Velho Testamento, através de Moisés, no meio do seu povo, lá no deserto. O segundo texto que lemos, ele já faz aí uma menção intermediária antes da vinda de Jesus, essa terra depois de Moisés. Então, entre Moisés e Jesus, Ezequiel ele está declarando, né, uma palavra que Deus liberou, dizendo que o seu tabernáculo, que ele iria tabernacular no meio do seu povo na terra, né? Que foi o caso quando Jesus veio. E aqui, lá no fim, em Apocalipse, já está dizendo assim, ó: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui está falando já da pós-vinda, né? É lá no capítulo 21 de Apocalipse, é o penúltimo capítulo, já no final da Bíblia, já depois de Jesus ter voltado, arrebatado a sua igreja, vencido todos os seus inimigos. Então está dizendo assim, ó: o tabernáculo de Deus estará nessa terra, aqui na terra, não na verdade nessa, porque João declara que ele viu novos céus e nova terra, né? Então tudo será meio que reconstruído, aí, reformulado, a Nova Jerusalém desce, e Jesus, o tabernáculo de Deus, vai tabernacular, habitar no meio do povo de Deus aqui na terra, e o seu reinado aí, né, será eterno. Ele vai reinar por um período de tempo, diretamente, e depois no final ele entrega tudo ao Pai, e o Pai agora reina no meio do seu povo, no meio da sua criação. Deus, Criador, reinando no meio da sua criação, habitando no meio de tudo aquilo que ele criou. Então, esse assunto, isso é uma introdução, tá? Estou tentando assim resumir a parte introdutória,
mas já adiantando também alguns pontos que a gente vai estudar mais a fundo. Tudo bem até? Então aqui a gente tem uma estrutura. Ó. Eu queria que você observasse essa imagem. Ela trata do alinhamento das tribos, que eu citei, mas é bom visualizar, né, porque ajuda a gravar e entender melhor o que está sendo dito. A gente tem uma imagem aqui aérea, né, de cima, da maneira como as tribos eram alinhadas, e toda vez que a coluna ou a nuvem parava, né, que a presença de Deus dava a direção de parar a marcha do povo, eles tinham que se dispor dessa maneira. Então, na verdade, eles meio que marchavam já nessa ordem, porque ficava mais fácil na hora de acampar, né? Então, a gente tem aí no centro o tabernáculo em laranja, a gente tem do lado esquerdo aqui as tribos de Efraim, Benjamim e Manassés, embaixo a tribo de Ruben, Simeão e Gade, à direita a tribo de Judá, Issacar e Zebulon, e acima a tribo de Dan, Naftali e Azer. São as 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. E a gente tem algumas simbologias interessantes, né? Só nessa imagem aí você já deve ter percebido. Olha só, centralizado, voltado para o Oriente, então, sempre a nascente, né? Sempre voltado para a nascente, está o sol da justiça. Quando a gente fala Oriente, né, o sol nasce no Oriente, então, voltado para o Oriente, está falando da nascente, do nascer do sol. E a Bíblia fala lá em Malaquias 4:2, trata Jesus Cristo como o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça nas nossas vidas, né? Ele que brilha. Então, quando a gente canta que ele brilha, que ele ruge como leão, tudo isso tem uma simbologia, tem uma ligação naquilo que é bíblico. Né? A gente não faz essas declarações, as músicas não são escritas dessa maneira, por acaso. Então, a gente tem aqui, ó, a formação de uma cruz, né? Eu coloquei ela a imagem deitada, gente, para poder caber no slide de uma maneira melhor. Mas imagina essa cruz aí marchando de pé, né? Sendo vista dos céus, esse formato de cruz ele marchava pelo deserto, marchou pelo deserto 40 anos, né? Com o tabernáculo no centro, tendo o sol da justiça na direção da entrada da porta, e tendo a tribo de Judá, né? Quando a gente fala leão da tribo de Judá, é porque Jesus ele é chamado assim na palavra de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. E Judá é a base maior aqui, é a base de sustentação da cruz. Então aí tudo já remete àquilo que aconteceria 1450 anos depois, né? Como eu citei no início. 1450 anos depois, o leão da tribo de Judá, o sol da justiça, estaria na terra tabernaculando no meio do povo de Deus, no meio do povo eleito, do povo escolhido da nação de Israel, ali como a gente já conhece boa parte dessa história. Então, um outro slide aqui que vai também dar uma compreensão disso, vai nos ajudar a ter essa mesma imagem da cruz agora dentro do tabernáculo. Eu estou mostrando algumas imagens do tabernáculo, aqui a gente vai ter um outro esqueleto dele também, na representação da cruz, né? Essa cruz deitada, imagina aí, né? Visualiza essa cruz deitada, que é como se fosse a sombra de uma cruz, né? Projetada no chão. Então, no meio daquela cruz representada pelas tribos do slide anterior, lá no meio está o tabernáculo, que é uma outra cruz, né? Então, é uma cruz dentro da outra, vamos dizer assim. A representação sempre fazendo o apontamento para aquilo que Cristo iria viver nos seus dias, né? A questão de ser crucificado, de ser levantado no madeiro, que era uma forma de morrer considerada vergonhosa, era motivo de escândalo ser crucificado naquela época, né? Mas tudo aqui já fazia um apontamento, né, dentro de uma tipologia bíblica, simbolizando aquilo que aconteceria com Jesus, aquilo que ele representava desde a fundação do mundo, representou na sua primeira vinda e representa ainda, vai representar muito mais ainda na sua volta. Então a gente tem aqui, ó, no pé da cruz, aqui embaixo, né, acompanhando a imagem, no pezinho da cruz você tem o altar de sacrifício, porque o pé da cruz é lugar de sacrificar, é lugar de se humilhar, é lugar de morte, é lugar de matança da carne, né, do eu, da natureza adâmica. Então, aos pés da cruz aqui é o lugar de nós nos humilharmos e morrermos cada dia mais para nós mesmos. Na sequência, a gente tem o lavatório, né, como eu citei. Então, lembrando que a disposição do tabernáculo é como se você entrasse aqui nesse pé da cruz, passasse aqui pelo lugar, o altar de sacrifício, se limpasse ou se purificasse no lavatório, para depois entrar na tenda. Quando você entra na tenda, num primeiro momento, você tem à sua direita os chamados pães da proposição,
12 pães em cima dessa mesa, cada pão simbolizando ou apontando uma das 12 tribos. Do lado esquerdo, você tem então o candelabro, chamado também menorá, né? Do seu lado esquerdo, que servia para iluminar o ambiente dentro da tenda, porque ficava escuro, com tantas cortinas e tantas coberturas. Então, a menorá, ela um objeto 100% de ouro. A gente vai falar sobre a composição e a simbologia, mas ela tinha ali lâmpadas, né, à base de óleo, à base de azeite, óleo que a gente vai ter uma referência aí também, para manter fogo aceso, luz, era luz daquela época, dentro do tabernáculo. Então, do lado direito e do lado esquerdo, você tem dois objetos ali simbolizando os braços da cruz, e no topo da cruz, ou na ponta dela, ali, quase chegando no fim, antes da arca ainda, você tem o incensário, ou altar do incenso, que também tem toda uma simbologia, né? E no final, na ponta dela, lá no finalzinho mesmo, a gente tem a Arca da Aliança, que eu já citei aqui, com os querubins em cima, os anjos, e dentro também os objetos, tudo com um sentido, um significado muito importante para o nosso estudo, para a nossa compreensão. Então vamos entender uma coisa, baseado aqui em cima agora, para você acompanhar, nessas 3 colunas que estão aqui em cima. O tabernáculo, ele é dividido em átrio, santo lugar e santo dos santos, ou lugar santíssimo também, esse último aí também é chamado. Então você tem o átrio, que é a parte exterior, o lugar santo, que é o primeiro cômodo, né? Primeiro lugar, assim, primeiro espaço, onde ficam esses 3 objetos que eu citei, que é o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. E no Santo dos Santos fica somente a Arca da Aliança. Então olha só, se a gente fizer uma analogia dentro da simbologia bíblica aqui, a gente vai ter sempre, tudo aquilo que Jesus fez, faz, representa e nos ensina, sempre vai estar destacado em 3 áreas, né? Então, já fazendo um apontamento, átrio, lugar santo, santo dos santos, quando a gente fala do tabernáculo, mas também Jesus declarou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que está fora do tabernáculo está apontando para o caminho mostrado por Jesus. Tudo que está no santo lugar está apontado para a verdade que ele veio trazer, revelar. Tudo que está no Santo dos Santos está ligado, tudo que está no Santo dos Santos está ligado à vida espiritual, vida eterna. Assim como a gente tem, né, divisões do corpo, da alma, do espírito, assim como na música a gente tem divisões, ritmo, harmonia e melodia, assim como dentro da música ainda a gente tem, ou dos sons, a gente tem graves, médios e agudos, né? Deus usa esse padrão da trindade, esse padrão trino, também dentro do tabernáculo, para fazer ligação àquilo que está ligado ao Pai, Filho e Espírito Santo, e a obra salvífica de Jesus Cristo também na cruz, por cada um de nós. Aí, poderia até citar, não coloquei ali, mas até o estudo que nós fizemos aqui anteriormente, que trata de porta, caminho e alvo, também dividido em 3 etapas, né? Então, só para você ir gravando e assimilar essas partes. Eu vou passar mais um slide aqui, vamos ver se dá para a gente... Esse dá para terminar hoje, não sei se vai dar para chegar no outro, mas vamos lá. Amém, gente? Então aqui, ó, essa aulinha, lembrando que ela fica gravada no nosso canal. Pode compartilhar para quem não está aqui hoje, assistir outras vezes se você ficar com alguma dúvida, né? Mas é importante entender e não ficar com dúvida, compreender realmente, porque isso daqui é muito importante. Então vamos lá. Nós vamos entrar agora, conhecendo o tabernáculo na sua estrutura exterior, de fora para dentro, né? Até chegar na sua estrutura interior, mas também compreendendo a revelação no Espírito de tudo aquilo que Deus estava simbolizando através do tabernáculo no meio do povo. Então, olha só, essa é uma estrutura do tabernáculo, aqui está isolada a imagem dele, quer dizer, não aparecem muito as tribos, mas em outras imagens eu tenho as tribos em volta também para a gente ver. O que eu quero que você entenda aqui nesse momento? Primeiro, a estrutura, né? Como eu falei, existe uma cerca em volta. Essa cerca mantém o povo do lado de fora. Só adentra no tabernáculo, então, os sacerdotes levantados por Deus, que a gente vai ver aí os textos bíblicos depois, falando que Deus ordena a Moisés que levante, né, sacerdotes e um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, foi Arão. Né? Arão, vocês devem lembrar aí que quando Moisés era parente, né, de Moisés, e quando Moisés vai libertar o povo, Moisés diz para Deus assim, olha, eu sou duro de boca, eu não sou bom de falar não, né? Aí tem uns que dizem que ele era gago, outros dizem que ele era fanho, eu nunca encontrei muita ligação nisso, mas a questão é que ele não era um bom orador.
E aí o que Deus faz? Deus fala assim, não, então pega Arão e leva com você, que Arão vai ser a sua boca. Ele vai falar por você. E agora, quando o modelo do tabernáculo ele é implantado no meio do povo, Deus estabelece Arão como o primeiro sumo sacerdote. Um peso de responsabilidade imenso. E os seus filhos, a família de Arão, como sacerdotes para assistir ao povo, né, diante de Deus nessa estrutura. Então só entrava ali dentro os sacerdotes e o sumo sacerdote liderando. E nesse último lugar, depois a gente vai estudar mais detalhadamente, o ofício do sumo sacerdote, porque ele tem alguns papéis fundamentais e é só ele. O que a gente precisa entender daqui? Primeiro, as simbologias. Tá? O branco em volta, tudo tem um significado e um apontamento, né, no reino espiritual. O branco, o linho branco em volta da cerca, ele aponta para um lugar de santidade, um lugar de pureza, um lugar um lugar considerado santo, imaculado. Tudo que tinha ali dentro estava debaixo de leis severas de Deus, né, passíveis de morte, passíveis de castigos assim duros mesmos, para que todos respeitassem, né, e olhassem para aquele lugar como um lugar santo, um lugar sagrado, até porque eles sabiam que a presença do próprio Deus estava ali. Então o povo ficava do lado de fora. Imagina um modelo de igreja aí mais primitivo, onde o sacerdote fica dentro e o povo fica do lado de fora. O povo vinha trazendo os seus animais, né, a serem oferecidos em sacrifício. Naquele tempo, o povo trazia alguns animais conforme o pecado, conforme o que eles iam fazer, né? Depois a gente vai entrar no detalhe aí dos tipos de ofertas. Mas o povo vinha com animais, com bezerro, vinha com cordeiro, vinha com bode, vinha com rolinhas, dependendo do que ia fazer e dependendo também da sua capacidade, das suas posses, né? Do seu nível ali financeiro. Eles traziam então uma oferta, um animal, e na maioria das vezes era para a expiação dos seus próprios pecados. Então naquela época, o povo trazia o animal, o sacerdote fazia uma oração colocando a mão sobre a cabeça do animal, sobre a pessoa, e entendia-se, né, pela lei do Senhor no Velho Testamento, que o pecado era transferido do pecador para o animal a ser sacrificado. Já fazendo uma menção para o Cordeiro de Deus que viria a esse mundo, transferir todo o pecado que havia em nós, que havia em Adão, que havia sobre, né, a humanidade. Ele transferiu todos os pecados para o Cordeiro de Deus e sacrificou o Cordeiro no lugar dos pecadores. Então já faz um apontamento a partir daí. Então a pessoa vinha, trazia o animal, entregava para o sacerdote fazia essa transferência, né, mediante oração dos pecados, e sacrificava então o animal, e a pessoa era considerada agora pura, limpa outra vez, estava livre dos seus pecados, das acusações que haviam contra ela. Dentro de outras leis também, essa não é a única, mas falando do tabernáculo. E aí, a gente tem que entender algumas coisas. Essa cerca aí, ela era feita de linho, ela era feita de madeira, toda a madeira usada, né, na produção do tabernáculo, desde os postes aí fora que você está vendo, 60 postes, 10 na frente, 10 atrás, 20 de cada lado, né, totalizando 60 postes, ou hastes de madeira. Deus então dá um modelo dessas hastes, que deveria ser feito de madeira de acácia, com um certo acabamento, com uma certa disposição. Mais para frente eu vou ter imagem disso, melhor. Mas a questão a madeira de acácia, ela tem algumas particularidades, para quem nunca viu, não conhece. A madeira de acácia, ela é considerada uma das madeiras mais duras de ser trabalhada, de mexer com ela, né, no mundo inteiro. E a madeira de acácia, ela era muito difícil de lapidar, de você polir, de você fazer os desenhos, né, que foi pedido para fazer. E a madeira de acácia também tem uma outra característica. Depois que ela seca, depois de envelhecida, ela fica extremamente leve. Então ela é muito dura, resistente, mas ela fica leve. Então, nesse conceito de um tabernáculo móvel, facilitava o povo transportar, né, durante a sua peregrinação, durante a sua marcha. Então eles desmontavam e conseguiam levar esse material com mais facilidade. Tudo que é madeira, irmãos, tudo que é madeira dentro e fora do tabernáculo, toda vez que fala madeira, e eu vou frisar isso outras vezes, faz apontamento para aquilo que é natural. Faz apontamento para aquilo que é terreno, né? Então tudo que está do lado de fora está ligado à natureza terrena de Jesus Cristo. Tudo que está do lado de fora tem uma ligação com a natureza de Jesus Cristo, homem, né, na sua natureza de homem, porque Jesus ele veio a esse mundo, abriu mão da sua glória, né, de todo o poder, de tudo que ele tinha, né, nos céus,
E ele veio a essa terra como você e eu, para mostrar para você e para mim que nós também somos capazes de vencer esse mundo, de orar, de consagrar, de jejuar, de ser cheio do Espírito Santo para fazer obras maiores até do que aquelas que ele fez, conforme ele próprio afirmou. Amém? Então, tudo tem uma simbologia, um apontamento. Toda vez que falar de madeira, próximo encontro eu vou frisar isso mais uma vez, né? Vou estar sempre frisando. A prata fala sobre, a prata e o bronze, que a gente encontra do lado de fora também, fala sobre uma natureza inferior, né? O bronze fala sobre o pecado, a prata fala sobre o sofrimento de Cristo, que ele passaria por cada um de nós. E um detalhe, né? A gente tem aqui, ó, diferentemente da cerca, a gente tem o portão de acesso, o portão de entrada, feito à base de cortinas, né? E essas cortinas a gente vai estudar com detalhes. Eu vou deixar para falar disso, né? Começar a falar disso no próximo encontro, porque o nosso tempo já está indo embora. E o assunto é extenso, tá? Não se preocupe.